Bom, então aqui vamos continuar aqui a classificação dos compostos inorgânicos, né? Acho que uma nota que eu tenho que fazer é que, em geral, né, essa parte da disciplina é chamado de funções inorgânicas, né? Só que aí tem vários estudiosos da educação que falam que essa classificação de funções inorgânicas, ela está errada, né? Se quiserem pesquisar, pesquisando na internet na Química Nova na Escola, a revista, né, Química Nova na Escola, sobre funções inorgânicas, né? E aí tem, acho que um artigo que é as funções inorgânicas não funcionam, né? E aí tem um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro também que faz essa crítica, né, de chamar de funções inorgânicas, né, que é diferente das funções orgânicas, né, as inorgânicas não são tão funções assim. Por isso que o correto, eu tento colocar aqui como classificação e nomenclatura dos compostos inorgânicos mais comuns, porque eles podem modificar, né, por exemplo, um óxido pode ser uma base, os sais podem ser ácidos ou básicos, né? Temos oxiácidos e assim por diante. Então é muito mais complexo e por isso que não são classificados como funções, né? Por isso que eu estou chamando aqui de classificação e nomenclatura dos compostos inorgânicos mais comuns, certo? Então vamos lá, um pigarro aqui. Então vamos apresentar, que não é Covid, é só a garganta, deu uma emperrada. Então, aqui no caso, né, a classificação das bases, sais e óxidos, a gente já viu dos ácidos, que é um pouco mais complexo. Esses daqui são mais simples, tá certo? Os ácidos são mais difíceis e mais extenso, né? Os outros são mais simples, certo? Nós temos que tomar cuidado também para alguns detalhes, ok? Então, o que são bases? Né? São substâncias que em solução aquosa se dissociam produzindo íons OH-. Isso aqui é a classificação de Arrhenius, tá certo? Para essas bases e essas nomenclaturas, considerando a base de Arrhenius, tá certo? Então, aqui no caso, as bases sempre têm OH e esses OH serão dissociados em água, tá certo? Por exemplo, a amônia, que é uma substância básica, aqui, por exemplo, não seria classificado como uma base de Arrhenius, porque ela não tem OH, mas ela deixa o meio básico, assim como bicarbonato e outras substâncias, certo? Então, aqui nesse caso, as bases, segundo Arrhenius, são essas substâncias e é isso que a gente vai nomear, né? Nesse primeiro momento, substâncias mais simples, né? Ou mais básicas que a gente precisa saber. Então, por exemplo, aqui hidróxido de cálcio, dissocia em água, libera OH-, hidróxido de amônio, coloca em água, dissocia OH-, certo? Qual que é a nomenclatura aqui? Sempre, né, o ânion vai ser aqui um OH-, certo? E aqui no caso, eu começo sempre o nome da base, né? Assim como o ácido começa com ácido, a base eu inicio aqui como hidróxido, tá certo? Então aqui hidróxido de e coloco o nome do cátion, tá certo? Por exemplo, o cátion aqui é o cálcio, tá certo? Então hidróxido de cálcio, né? No caso aqui o cátion, geralmente o cátion é o metal, né? O único aqui comum, o único cátion comum que não é um metal, né, e é composto aqui, um íon composto, ou seja, tem dois elementos, né, nitrogênio e hidrogênio, vai ser o amônio, tá certo? Então isso vocês precisam saber. O amônio tem uma carga positiva, tá certo? E aí nesse caso, o nome do hidróxido vai ser hidróxido de amônio, que é o nome do cátion, certo? Bom, os diferentes números de oxidação de cátions de metais de transição são indicados com algarismos romanos. Essa é a notação de Stokes, tá certo? Os sufixos ico e oso para os maiores e menores números de oxidação estão em desuso. Ou seja, nós temos, por exemplo, não sei se vocês conhecem o ácido, o sulfato sulfuroso, né? Sulfato sulfuroso. Sulfato de ferroso,
né, que é utilizado, por exemplo, para quem tem água no pulmão, né, tem alguns problemas do pulmão e tem que tomar uma solução de ácido sulfuroso, né? Ou, por exemplo, o ácido sulfuroso é utilizado também, né, é produzido na microsal em Capivari para como micronutriente do solo, tá certo? Então é produzido lá o ácido sulfuroso e é comercializado como ácido sulfuroso, ok? Mas usualmente no laboratório o ideal é utilizar essa notação de Stokes, que seria sulfato de ferro 2. Eu vou colocar o número de oxidação do metal, né, em algarismos romanos. Essa é a maneira mais adequada de representar os metais de transição, né? Então vai ter alguns exercícios quando apresentar metais de transição, ou seja, metais que têm número de oxidação variável, né? Eu preciso colocar a carga em algarismos romanos, tá certo? Geralmente metal alcalino terroso sempre tem a mesma carga, então quando não varia, né, então eu não preciso colocar em algarismos romanos. Assim como três elementos ali de transição não variam o número de oxidação. O alumínio sempre vai ser 3, o zinco sempre vai ser 2 e a prata sempre vai ser 1, tá certo? Aí assim é variável, né? Prata e zinco tem compostos, tudo hoje em dia tudo é possível, mas de maneira geral, a prata sempre é mais 1, o zinco sempre mais 2 e o alumínio sempre mais 3, certo? Então esses não preciso colocar a notação de Stokes, né? Ou seja, não preciso colocar algarismos romanos, ok? Por exemplo, aqui, ó, a notação antiga, o hidróxido de ferro, aqui, ó, esse aqui, como cada hidróxido tem uma carga negativa e eu tenho dois hidróxidos para cada ferro, então se eu tenho duas cargas negativas aqui, eu preciso no cátion ter duas cargas positivas. Significa que o ferro aqui, né, aqui eu acho que desconfigurou aqui o meu, isso aqui é para baixo, né? Nessa primeira linha aqui é essa substância, aqui, desconfigurou. No Google sempre desconfigura alguma coisa, né? Mas aqui no caso, o hidróxido de ferro aqui, né, eu tenho duas hidroxilas, significa que o ferro é 2. Aqui eu tenho três hidroxilas para cada ferro, então se a hidroxila tem carga menos 1, eu tenho 3, significa que eu tenho só um ferro aqui, significa que o ferro aqui é 3 mais, tá certo? Então, qual que seria a classificação? Então, aqui para esse aqui seria o hidróxido de ferro 2, né? E na notação antiga seria o hidróxido ferroso, ok? Para esse hidróxido de ferro aqui seria a hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, né? Que tem a maior carga, termina com ico, menor carga termina com oso, certo? E aí, nesse caso aqui, hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, que é o mais adequado, certo? Porque por essa nomenclatura não fica claro qual que é a carga do metal, né? E por esse daqui a gente já mostra direto qual que é a carga do ferro. Esse é o ferro 2 e esse é o ferro 3. E aí não tem dúvida quem tem carga maior, quem tem carga menor, né? Poderia ser 3 e 4, né? Ou 1 e 2, né? Então aqui esse uso ICO não dá muita informação. Essa nova anotação de Stokes, né, eu já consigo saber qual que é a carga do metal aqui, né, se é 2 ou se é 3. Okay? Bom, a classificação, assim como no ácido, né, monoácido de ácido, nós temos monobase, de bases, tribases. Então aqui é essa base aqui, por exemplo, dissocia um OH-, essa dibase dissocia 2 OH-, e a tribase dissocia 3 OH-, certo? Quanto ao grau de dissociação, as bases fortes, né, são bases de metais alcalinos, pelo menos essas bases mais comuns, que tem hidroxila, tá certo? Isso que a gente está chamando de base aqui da classificação de arrênios. Então, as bases fortes aqui, né, são todas as bases de metais alcalinos, o hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, e aqui é quanto ao grau de dissociação, né? E aí todas as outras bases são bases fracas,
né, por exemplo, de metal de transição, hidróxido de alumínio, hidróxido de amônio, né, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, são todas bases fracas, né? As únicas bases fortes são de metais alcalinos, hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, né? E aqui dos metais alcalinos terrosos, só esses três. Hidróxido de magnésio é fraco, certo? Que é o leite de magnésia, né? Mas aqui nesse caso, forte é só hidróxido de cálcio, de estrôncio e de bário, okay? Dos metais alcalinos terrosos. E todas as bases dos metais alcalinos da primeira família. Okay? Bom, quanto à solubilidade. As bases solúveis são as bases de metais alcalinos. Então, hidróxido de sódio, se a gente coloca em água, dissolve totalmente, né, que é a soda cáustica, certo? E também hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de césio e assim por diante, e o hidróxido de amônio. Todos eles são totalmente solúveis, né, em água. Eu não sei qual é o limite de solvatação, mas são bastante solúveis em água, né? Aqui as bases dos metais alcalinos terrosos são parcialmente solúveis. E todos os outros de metais de transição, hidróxido de alumínio, do bloco P, todos os outros hidróxidos, todos os outros são insolúveis, certo? Isso é bastante importante para a gente quando a gente quiser saber sobre separação de metais, né? E aí uma forma, né, é por essa solubilidade, né? Então os hidróxidos são insolúveis de metais de transição, ok? Bases instáveis. Nós temos o exemplo aqui, né, mais comum é o hidróxido de amônio, né? Ele sempre tem a tendência de formar água e amônia, né? Inclusive soluções de hidróxido de amônio, né, se deixa aberto no laboratório, acaba diminuindo a concentração, né, do hidróxido concentrado por liberar aqui a amônia gasosa, né? Aqui libera a água, aumenta a concentração da água na solução e aqui libera a amônia gasosa. E aí acaba, né, como tem a tendência, né, de ser instável essa base, né, a gente não pode deixar aberto o frasco, senão diminui cada vez mais, toda vez que a gente abre, diminui a concentração do hidróxido de amônio numa solução, né, quando a gente compra uma concentração específica. Okay? Bom, agora a classificação dos sais, né? Como que a gente pode classificar de maneira mais simples, né? São compostos obtidos junto com a água em reações entre ácidos e bases, reações de neutralização. Então, sempre numa reação de neutralização, a gente tem a formação de água e de sal, certo? Ou seja, o sal, né, é um composto iônico onde o cátion não é H+, e o ânion não é OH-, certo? Então, por exemplo, se eu reajo aqui ácido sulfúrico com hidróxido de potássio, eu formo a água e o sal correspondente. O sulfato se torna o ânion e o potássio se torna o cátion. Então, forma aqui o sulfato de potássio, certo? Aqui no caso, ácido fosfórico com hidróxido de amônio, né? Forma a água e o sal correspondente. O cátion da base forma aqui o cátion do sal e o ânion aqui forma o ânion do sal, certo? Então, numa reação de neutralização, né, eu sempre formo sal e água, certo? Então, eu posso dizer que um sal seria o produto da neutralização entre um ácido e uma base, né, junto com a água. O produto tem sempre o sal e água, certo? Bom, como que vai ser a nomenclatura desses sais? Eu tenho o nome do ânion e o nome do cátion. Primeiro o nome do ânion, né? Em inglês vem primeiro o cátion, depois o ânion, né? No português, né? E por isso que a gente tem a inversão, né? Se falássemos inglês seria mais fácil de escrever. Mas aqui no caso, como em português primeiro vem o adjetivo e depois o substantivo, né? E em inglês ao contrário, né? Então primeiro vem o ânion, tá? Então aqui, por exemplo, fosfato do cátion, né? Então, por exemplo, bolo de chocolate, né?
Não, acho que o adjetivo vem depois, né? O adjetivo vem depois. Aqui no caso, cloreto de sódio, né? Aí é como se a gente falasse bolo de chocolate, bolo de laranja, né? Então aqui primeiro vem o substantivo e depois o adjetivo, né? Se fosse em inglês, por exemplo, seria orange cake, né? O chocolate cake, né? Primeiro vem o adjetivo, ah, primeiro vem primeiro vem o adjetivo e depois o substantivo, né? Em inglês. Em português, primeiro a gente fala o substantivo e depois o adjetivo. E por isso que a gente inverte, né? A fórmula aqui, primeiro cátion, depois o ânion, e na nomenclatura, primeiro o ânion, depois o cátion, certo? Pelo nosso português, se fosse alemão, se fosse inglês, seria a mesma ordem aqui da fórmula e do nome, né? Mas em português, primeiro vem o substantivo e depois o adjetivo, tá certo? Então aqui no caso, primeiro vem o nome do ânion, depois o nome do cátion, ok? Então modificam-se aqui, por exemplo, se eu tenho ácido, né? Por exemplo, aqui o ácido sulfúrico, né? O ico vai para ato, né? Então o ácido sulfúrico vira sulfato, certo? Então aqui nesse caso vai ficar o sulfato de, e aí depois coloca o nome do cátion, certo? Então aqui são só as modificações, né? Eu posso ir do ácido para o ânion, né? Ou do ânion para o ácido. Sabendo o nome do ânion, e a gente vai ter uma tabela que eu vou mostrar para vocês, né? Eu posso descobrir o nome do ânion e a partir do nome do ânion, que acho que fica mais fácil, eu partir para o nome do ácido. Então, se termina com eto, o nome do ácido vai ser hídrico, se termina com ato, o nome do ácido vai ser ico, e se o nome do ânion é ito, o nome do ácido vai ser oso, certo? E vice-versa. Se a gente tem o nome do ácido, a gente consegue determinar o nome do ânion também, ok? Por exemplo, aqui, né, NaBr. Br é o ânion, o sódio, o Na é o cátion. Então, aqui primeiro o nome do ânion, D, o nome do cátion. Então, brometo, Br-, eu tenho que saber aqui, o bromo é o elemento, o Br- é o ânion, então vai ter um nome específico, vai sempre terminar ou com eto, ou com ato, ou com ito, certo? Os ânions. Não tem bromo de sódio, né? Não tem. Geralmente o cátion é só o nome do elemento, mas o ânion tem o nome específico. Se eu não souber, eu tenho que procurar na tabelinha, que eu vou mostrar para vocês, certo? Então aqui nesse caso, Br-, o nome do ânion é brometo, e aí brometo de sódio, certo? O nome do ânion aqui é fosfato, certo? E o, o metal aqui, né, o cátion é o potássio, então fosfato de potássio, ok? Aqui no caso, HPO3 é o fosfito, certo? E aí nesse caso aqui eu tenho fosfito de cobre, ok? Aqui, por isso que vai ser importante usar a tabelinha. Eu tenho que saber qual que é a carga do ânion aqui. Eu sei que é o fosfito, HPO3 é o fosfito, e o fosfito tem carga 2-. Se eu tenho um fosfito para cada cobre, esse aqui é 2-, então eu tenho um cobre para cada fosfito, então eu vou saber aqui que o cobre vai ser 2-. Se um desse é 2-, e se é 1:1 a proporção, esse aqui vai ter que ser 2-. Então, como o cobre ele pode ter carga 1 ou 2, né? Então, é metal de transição, então se é metal de transição, eu preciso procurar qual que é a carga dele. E aqui, se eu descobrir que é 2, então o nome aqui vai ser fosfito de cobre 2 em algarismos romanos, certo? Bom, e aqui a classificação dos sais, né? Então nós temos os sais normais, né? Não tem muitos apetrechos, né? Então são sais obtidos das reações de neutralização total entre ácidos e bases, não possuindo, portanto, nem hidrogênios ionizáveis,
nem hidroxilas em sua estrutura, certo? Então, por exemplo, aqui o cloreto de cálcio, né? O hipofosfito de amônio, esses dois hidrogênios aqui é só um exemplo, não está subscrito, né? Dois aqui tinha que ser subscrito. Mas esses dois hidrogênios eles não são ionizáveis, tá certo? Então é um sal normal, ok? Não formam ácido aqui, eles não podem ser dissociados na forma de H+ em solução. Então eu tenho um hipofosfito de amônio, certo? Ou sulfato de alumínio, não tem nem hidroxila e nem H+ ionizável, certo? Nós temos outros sais que são os hidrogenossais. São sais que possuem hidrogênios ionizáveis, não neutralizados. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse hidrogênio aqui que ele pode ser ionizado na forma de H+, tá certo? Então, esse hidrogenossais, geralmente nós chamamos aqui de hidrogeno carbonato de sódio, tá certo? Ou também, né, mais comum é o bicarbonato de sódio. Se tem um hidrogênio ionizável, a gente chama de hidrogeno carbonato ou bicarbonato de sódio, certo? A mesma coisa aqui para esse sulfito aqui, que tem um hidrogênio ionizável, certo? Então aqui no caso é o sulfito com hidrogênio, né? Então a gente pode chamar de hidrogeno sulfito de cálcio ou bisulfito de cálcio, certo? Então geralmente quando tem um hidrogênio ionizável a gente coloca esse prefixo bi aqui, certo? Porque ele partiu de um diácido e esse diácido ionizou apenas um H+, e sobrou ainda um hidrogênio ionizável. Esse aqui parte do ácido carbônico, né, H2CO3, e ele ionizou apenas um hidrogênio, ficou ainda o hidrogênio aqui na estrutura, né? E aí esses que sobram, né, de um diácido, né, e sobrou um hidrogênio, eles têm um nome específico aqui de hidrogeno carbonato ou bicarbonato, por exemplo, de sódio, certo? São classificados como hidrogenossais, né? O prefixo hidrogeno dos ânions derivados de diácidos pode ser substituído pelo prefixo bi, certo? Por exemplo, aqui o bicarbonato de sódio, que é mais conhecido como bicarbonato de sódio, certo? Aqui, esses aqui são mais raros, né? Hidroxissais, né? São os sais que possuem hidroxilas na sua estrutura, isso pode acontecer, né? Não é muito comum, mas acontece. Por exemplo, aqui eu tenho um bismuto com dois ânions aqui. Tenho hidroxila e tenho nitrato, certo? Então aqui é dihidroxinitrato de bismuto, certo? Então aqui no caso eu coloco hidroxi, seria a hidroxila aqui, dihidroxinitrato de bismuto. Ou seja, eu falo di aqui, quantos hidróxidos eu tenho, né? Falo o nome do ânion e aí D bismuto, ok? Nós temos os sais duplos também, que não tem nem H+, nem OH-, mas tem um segundo cátion e um segundo ânion, tá certo? Tem dois cátions ou dois ânions. E aqui no caso são sais que possuem dois cátions ou dois ânions diferentes. Então aqui, por exemplo, ó, KNaCO3, carbonato de potássio e sódio, né? Alguns compostos, principalmente minérios, se apresentam nessa forma, com dois cátions ou dois ânions, né? Por exemplo, cloreto e iodeto de cálcio, certo? Então alguns minérios se apresentam dessa maneira aqui. E nós temos também sais com água de hidratação, né? Sais que possuem moléculas de água no retículo cristalino, ou seja, eles se cristalizam com moléculas de água. Esse aqui é bastante comum, né, usado em piscina, aquele sal azul, né, que é o sulfato de cobre 2, né, pentahidratado. Coloca um pontinho aqui, não sei se dá para enxergar, né, um pontinho aqui, tá certo? E 5H2O, né, ou seja, sulfato de cobre pentahidratado, né? Ou cloreto de cobalto, isso aqui a gente também trabalha no laboratório, tem um laboratório, né? Cloreto de cobalto com 6 moléculas de água. Então, cloreto de cobalto hexahidratado, certo? Então, são
menos comuns, né, mas aparece, principalmente esse aqui, hidrogeno sais, e os sais com água de hidratação, certo? Esses aqui são menos comuns no laboratório, mas esse e esses hidrogenos sais são bastante comuns no laboratório. Okay? Bom, e por último nós temos aqui os óxidos, certo? Óxidos, né, são compostos binários do oxigênio, ou seja, compostos, né, tem dois ou mais elementos. Compostos binários têm dois elementos, tá certo? E como são óxidos, né, binários do oxigênio, um dos elementos é oxigênio e o outro, né, é qualquer outro elemento. Pode ser um metal ou um não metal, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho óxido de magnésio, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, óxido de ferro 3, certo? Então aqui nós temos a classificação óxidos ácidos, né? Esses óxidos ácidos ou anidridos são óxidos capazes de reagir com base, produzindo sais, geralmente, né, formados por não metais, né? Mencionar o número de átomos. Então, geralmente aqui, se a gente tem um óxido formado por um não metal, isso aqui vai ser importante. Por que que eu chamo aqui óxido de manganês, né? Óxido de ferro 3 e não trióxido de ferro, né? Posso até chamar, né? Mas fica mais fácil, assim, o óxido dos metais aqui, eu tenho uma classificação aqui dos sais, né? Onde o ânion é o óxido e o cátion é o metal. Agora, o oxigênio ele pode estar ligado com um não metal. E aí, se eu for começar, como são mais complexos, fica mais fácil, né, um óxido de não metal eu classificar como pelo número de átomos que tem na molécula. Então aqui dióxido de enxofre, dióxido de carbono, certo? Aqui geralmente formados por não metais, né, os óxidos ácidos, mencionar o número de átomos, tá certo? Então, por exemplo, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, dióxido de carbono, dióxido de silício, pentóxido de fósforo, pentóxido, isso aqui é o mesmo, né? Pentóxido de fósforo, né? Acho que é pentóxido de fósforo, pentóxido de fósforo. Trióxido de difósforo, pentóxido de nitrogênio, trióxido de boro, óxido de dicloro e assim por diante, certo? Dióxido de nitrogênio também, que é bastante comum. Então aqui, geralmente esses óxidos de não metais, né, geralmente eles reagem com uma base formando sal e água. É como se fosse uma reação ácido-base, né? O ácido mais a base forma sal e água, certo? Então aqui no caso, eles podem reagir aqui com uma base formando sal e água. Carbonato de sódio e aqui iodato de cálcio, certo? E geralmente são anidridos, né? Anidridos é que é um ácido que a gente desidratou, né, e formou o óxido. Por exemplo, aqui, eu acho que vou ter exemplo mais para frente, né? Ó, alguns óxidos ácidos podem reagir com água produzindo ácido. Então aqui, por exemplo, SO3 mais água, né, forma o ácido sulfúrico, né? E aqui no caso CO2 mais água forma o ácido carbônico, e NO2 mais água forma o ácido nítrico e o nitroso, certo? Os óxidos ácidos podem ser denominados pelo nome anidrido, segundo o nome do ácido de origem. Por exemplo, CO2, né, que é o dióxido de carbono, nós podemos chamar ele de anidrido carbônico, porque ele deriva aqui, ó, CO2, se eu tirar a molécula de água aqui do ácido carbônico, eu formo CO2. Então, anidrido de sem água, né, do ácido carbônico. Então, a retirada da molécula de água, H2, e um oxigênio aqui do ácido carbônico, eu formo o dióxido de carbono. Então, por isso que ele pode ser chamado de anidrido carbônico, ou seja, é o ácido carbônico sem uma molécula de água, ok?
No caso, o trióxido de enxofre, eu posso falar que é um anidrido sulfúrico. Se eu pegar o ácido sulfúrico, tirar uma molécula de água aqui, dois hidrogênios e um oxigênio, formo SO3, certo? Então eu posso chamar de trióxido de enxofre ou anidrido sulfúrico, né? Aqui no caso P2O3, trióxido de fósforo ou anidrido fosforoso, né? Se eu pegar o ácido fosforoso e tirar uma molécula de água, né, eu vou formar aqui o trióxido de fósforo, né? E aqui o NO2, dióxido de nitrogênio, ou anidrido nítrico nitroso, né? Porque eu tirei pegar duas moléculas aqui, ácido nítrico e ácido nitroso, e tirar uma molécula de água aqui, eu formo aqui o NO2, certo? Ou aqui formo duas moléculas de NO2, né? Então, aqui no caso, o dióxido de nitrogênio pode ser chamado também de anidrido nítrico nitroso. Ele pode ser formado pela desidratação aqui de uma molécula de ácido nitroso e ácido nítrico. Okay? Então, aqui no caso, os óxidos básicos, né, são óxidos capazes de reagir com ácidos produzindo sais, geralmente, né, formados por um metal e oxigênio, né, mencionar a carga dos cátions polivalentes, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o óxido de lítio, o óxido de sódio, o óxido de potássio, o óxido de rubídio, todos os metais alcalinos, né, sempre vai ser mais um. Então, eu não preciso colocar aqui a carga do cátion, certo? Porque ele não é polivalente, só tem uma carga só, né? Só vai ser só mais um. Também metais alcalinos terrosos, né? Óxido de magnésio, óxido de cálcio, óxido de estrôncio, óxido de bário. Já esses daqui são metais de transição, né? Pelo menos até aqui. Prata, metal de transição, mas sempre vai ser mais um. Então é só óxido de prata, certo? Mas para o ferro, por exemplo, ó, o óxido tem carga 2 menos. Então esse ferro vai ter que ter carga 2 mais. Então aqui vai ser óxido de ferro 2, óxido de níquel 2, óxido de cobre 2, certo? Se eu pegar esse óxido de metais e reagir com um ácido, forma sal e água, certo? Por exemplo, reage o óxido de sódio com ácido clorídrico, forma NaCl e H2O, certo? Então reage como se fosse uma base aqui, né? Então, como eu já disse também, metais alcalinos terrosos, né, tem propriedades, o nome da família já diz, propriedades alcalinas, os óxidos desses metais. E aí por isso que pode reagir com ácido formando sal e água. Alguns óxidos básicos podem reagir com água produzindo bases. Então, se eu colocar o óxido de sódio em água, produz hidróxido de sódio, né? Óxido de bário em água forma o hidróxido de bário, assim como o óxido de magnésio, né? Se a gente tiver a oportunidade inorgânica trabalhar com os elementos, né? Tem a queima do magnésio, forma um pó branco, e aí colocando em água forma o hidróxido de magnésio, que é uma base, tá certo? Formando o hidróxido de magnésio, tá certo? Bom, e os óxidos anfóteros, né? São óxidos que possuem caráter ácido ou básico conforme a reação. Então eles podem tanto reagir, se comportar como ácido ou como base, dependendo da situação. Então, tem alguns exemplos aqui desses óxidos, né? Podem tanto se comportar como ácido como base, né? Então, por exemplo, o óxido de alumínio ele pode reagir com ácido clorídrico, formando sal e água, ou pode reagir com uma base, formando sal e água também, certo? Assim como o óxido de zinco pode reagir com ácido ou com uma base, formando sal e água, ok? Então, esses óxidos que podem reagir tanto com um ácido como com uma base, né, formando sal e água, eles são chamados de óxidos anfóteros, ou seja, que se comportam como ácido ou como base, dependendo da situação, né? Nós temos os óxidos compostos, né, são óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos, né? Então, por exemplo, F3O4, né? Se a gente fosse calcular a carga do ferro, aqui é meio complexo, né? Mas aqui na realidade, esse óxido aqui são formados por óxido de ferro 3 e óxido de ferro 2, né?
assim como esse óxido de magnésio, de manganês, né, formado por óxido de manganês 4 e óxido de manganês 2, né, e esse de chumbo, né, formado por óxido de ferro de chumbo 4 e óxido de chumbo 2, né, e esse óxido de cobalto aqui. Na realidade, são dois óxidos misturados com cargas diferentes dos metais. Óxido de cobalto 3 e óxido de cobalto 2. Ok? Bom, esses óxidos eles podem reagir, né, por exemplo, com um ácido e formar dois sais com estados de oxidações diferentes. Né? Por exemplo, aqui o óxido aqui de ferro 2,3, né, reagindo com ácido sulfúrico, forma o sulfato de ferro 3, sulfato de ferro 2 e água. Okay? Formam dois sais aqui com cargas diferentes do metal. Né? E os óxidos neutros, né, são óxidos que não possuem caráter ácido básico, ou seja, eles não reagem nem com ácido nem com base. Né? Então eles são neutros, né, não vão reagir com nada. Okay? Bom, e nós temos os peróxidos. Né? Peróxidos, né, são, aqui está dentro dos óxidos, mas é uma substância à parte, né? São óxidos que possuem o íon O2, 2-, né? O íon peróxido. Aí temos que tomar cuidado, né? Tem umas pegadinhas às vezes em algumas questões. Na realidade, a gente pensa que é um óxido, mas na realidade é um peróxido, tá certo? O número de oxidação do oxigênio é -1 aqui, né? Então, por exemplo, nós temos aqui peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, H2O2. Então, aqui ó, o hidrogênio é H+, né? Seria H+. E aqui, como eu tenho duas cargas positivas, então esse O2 tem duas cargas negativas. Aqui o sódio é um metal alcalino, ele só pode ser +1, né? Então, aqui nesse caso, ó, geralmente a gente coloca a proporção mínima, né, entre as cargas aqui. Mas esse 2 aqui é uma molécula, é O2, né? Esse peróxido sempre tem que ser na forma de O2. Então, O2, 2-, então para cada 2-, eu tenho que ter duas cargas positivas. Então, eu tenho 2 sódio para cada peróxido aqui. Assim como o peróxido de potássio, peróxido de bário, né? O bário tem 2+, e o peróxido tem 2-, então aqui no caso a proporção é 1:1. Aqui eu só tenho um peróxido, certo? E aqui no caso também a proporção 1:1, né? Um peróxido para cada cálcio, certo? Os peróxidos iônicos reagem com a água, produzindo bases e liberando oxigênio, e com ácido, produzindo sais e peróxido de hidrogênio, né? A água oxigenada. Né? A chamada água oxigenada seria uma solução com uma certa concentração de peróxido de hidrogênio, certo? Então aqui no caso, por exemplo, peróxido de sódio com água forma hidróxido de sódio e libera oxigênio. Né? E aqui no caso, peróxido de sódio com HCl forma sal e o peróxido de hidrogênio, certo? Bom, eu acho que é isso. E aí eu vou fazer uma aula mais, espero que seja curta, né? Para apresentar para vocês a apostila, que eu acho que já apresentei em outra aula, né? Vocês podem utilizar para rever esses conceitos, né? Da classificação e nomenclatura dos compostos inorgânicos, e tem alguns exercícios lá que vocês podem treinar um pouco, né? E talvez eu faça uma aula de resolução de exercícios também para vocês, certo? Então é isso.